Pegaram as novas estampas oficiais do Piuí. Premonição BR. Pouco no Coco. Que roteiro cachorro! Todas elas estão disponíveis na loja. Atenção. Isso não é um teste. É isso mesmo. 10% de desconto e frete grátis em compras acima de R$ 99. Corram no link na descrição. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Em 2001, uma certa saga explodiu nos cinemas, Harry Potter. E a partir daí, todo mundo queria um Harry Potter pra chamar de seu, porque isso com certeza ia encher o bolso da galera. Eu quero meu dinheiro. E na busca por uma série de livros que misturasse fantasia, ação, humor, personagens cativantes, De preferência personagens infantis. ninguém estava à frente de Percy Jackson e seus livros. A história do jovem semideus que misturava elementos da mitologia grega com o nosso mundo, tudo isso com o charme que lembrava muito Harry Potter. Você tem certeza disso? Hoje a gente sabe que a coisa não deu muito certo. E na verdade, bem dizer, é tipo o Harry Potter da série C, né? Tinha muito potencial, mas não rolou tão bem quanto se imaginava. E hoje estamos aqui reunidos para tentar entender justamente o porquê disso. Por que Percy Jackson não virou um novo Harry Potter? Então apague as luzes do seu quarto e pegue aí o seu néctar dos deuses, porque hoje a gente vai falar sobre os filmes de Percy Jackson, trazendo aqui algumas curiosidades e obviamente a nossa opinião sobre isso. A grande saga Percy Jackson que tem 2 filmes. Era para ter mais, né? Mas não deu. O Percy Jackson fala sobre o ladrão de raios, e eu imagino que tenha aqui um ladrão de likes, né? Porque eles estão desaparecendo. De uma época que a gente tinha vários likes por vídeo e simplesmente isso não acontece mais. Por que tu acha isso lá? Porque as pessoas têm preguiça de pegar o controle remoto de casa, apertar para baixo, para direita e chegar até o botãozinho do like. Deixa um like aí pra gente, por favor. Muitas vezes a inspiração daquilo que você precisa está bem na frente dos seus olhos. Olha só o caso do Rick Riordan, que é autor aqui de Percy Jackson. Ele era um professor de história, tinha um filho que tinha TDAH, tinha 15 anos de idade, e ele adorava contar histórias sobre a mitologia grega pro seu filho, e ele contou quase todas. Até que chegou um momento que o filho dele queria mais e mais e mais, e começou a falar para ele: pai, cria uma história nova, traz esses personagens para o nosso tempo atual, porque eu tô muito curioso, eu quero saber como é que eles se inseririam nessa sociedade que eu vivo. Filho, ótima ideia! Esse grande paizão que era o Rick Riordan fez isso, começou a elaborar algumas histórias, contava para o seu filho, e isso foi se desenvolvendo e se desenvolvendo até o ponto em que ele havia criado um verdadeiro universo, diversos personagens cativantes, relações entre eles com deuses da mitologia grega, e tudo isso foi parar em um livro lá em 2005 chamado O Ladrão de Raios. Livro esse que fez muito sucesso e que recebeu 4 continuações. Nesse mesmo período, Hollywood via Harry Potter surfar o auge da sua onda de sucesso. Era um filme atrás do outro, fazendo mais e mais grana, com as pessoas mais e mais encantadas pela magia de Hogwarts e de todo o seu universo. E aí a Fox não perdeu tempo. Antes mesmo de o primeiro livro, O Ladrão de Raios, ter sido lançado, ela já garantiu os direitos para uma adaptação de cinema. Percy Jackson tinha muitas correlações com Harry Potter, era uma aposta muito válida. E após a publicação ter sido feita e de fato ter reverberado pelo mundo inteiro, ter conquistado diversos fãs, eles perceberam que eles realmente tinham um novo Harry Potter nas mãos. Só que eles precisavam tomar cuidado para que isso desse certo. Então, para garantir que as coisas andassem nos trilhos, eles inclusive chamaram o Chris Columbus, diretor dos primeiros 2 filmes de Harry Potter, e falaram: ó, esse aqui é o Percy Jackson e você precisa fazer exatamente o que você fez lá com o Harry, só que agora nesse universo todo. Você quer me copiar? Só que não funcionou tanto assim, né? Infelizmente não. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Lançado em 2010 com o roteiro de Craig Titley, de Agents of S.H.I.E.L.D., em direção de Chris Columbus, de Esqueceram de Mim e Harry Potter 1 e 2, Percy Jackson e o Ladrão de Raios começa com uma conversa entre Zeus e Poseidon. Eles estão nos tempos atuais, em cima do Empire State, porque afinal agora eu acho que o grande império do mundo é os Estados Unidos, então eles tiveram que se mudar, né? E aí nesse papo o Zeus comenta: olha, roubaram meu raio mestre. E eu desconfio que foi o teu filho, Poseidon. Somos proibidos de roubar os poderes uns dos outros, mas nossos filhos não. Zeus então diz a Poseidon que se ele não receber esse raio de volta em 14 dias, o bicho vai pegar. Ele tem que devolver o raio a mim.
em 14 dias. Em seguida, conhecemos o jovem Percy Jackson, um adolescente de 16 anos que vive a sua vida normalmente ao lado da sua mãe, a Sally, e do seu padrasto abusivo, alcoólatra e fumante. Que preferiu viver na Matrix, né? A ignorância é uma benção. Tudo vai relativamente bem na vida de Percy, até que num belo dia ele vai fazer um passeio com a escola a um museu. E no meio desse passeio tem uma professora que ele já não gosta muito, a senhora Dodds. Ela fica sempre assim nele. O que foi, senhora Dodds? Temos que conversar. Tem uma professora esquisita que fica sempre meio em cima dele, e em algum momento ele se separa do grande grupo e a professora vai atrás e ali ela se transforma numa fúria, um monstro horroroso que está em busca do raio mestre de Zeus. Você roubou o raio! Eu não sei do que você tá falando! Me devolve! E aqui aparece o professor de história Brenner e ele simplesmente afugenta essa criatura, manda embora, fala, sai daqui! Solte-o agora mesmo ou eu juro que te faço em pedaços! Sai daqui, meu! Mas o professor Brenner entende que Percy Jackson corre perigo, então ele chama o amigo do Percy, o Groover, e aí ele fala pra galera assim, ó, esse é o momento de vocês vazarem daqui. Percy, você está em perigo, vá até o acampamento meio sangue, porque lá você estará seguro. Então o Percy e o amigo dele saem dali, vão até a casa do Percy Jackson, onde o Groover, no caso, que usa muletas, tem dificuldade de caminhar, dá uma surra no padrasto do Percy Jackson. Eles pegam a mãe do Percy e saem dali em direção a esse tal acampamento. Só que no meio do caminho, eles são atacados por um minotauro. Aqui o amigo Grover se revela um sátiro, ou seja, ele é metade bode. Então ele tem as patas de bode e fica sempre com a pingola de fora. Nesse momento também eles começam a fugir daquela criatura, porque ela é muito ameaçadora, param no meio de uma floresta, saem correndo que nem doido, e o Grover fala, a gente tem que ir até lá, porque tem uma barreira que a gente vai conseguir ficar seguro. Só que chegando lá, infelizmente, a mãe de Percy Jackson não pode passar, já que ela não é uma criatura filha de um deus e tal, ela não é meio sangue. Então ela fica pra trás, é atacada pelo minotauro, e morre. Na verdade ela vira fumaça, né? Mas ela morre, tá? Ele fica arrasado com isso, porque ele acabou de ver a mãe morta. Na verdade não, ele não se importa muito não. A mãe dele morreu, mas sabe como é que é, né, cara? Vida que segue, meu irmão. Sem tempo, irmão. Ele fica arrasado por 3 segundos até que decide se vingar desse minotauro. Então ele sai daquela barreira mágica. E o professor Brunner tinha dado pra ele uma caneta. E falou assim, use essa caneta em um momento desesperador. E aqui ele pega a caneta, aperta o botãozinho e ela se transforma numa espada. E aí com essa espada ele começa a batalhar com o minotauro. Toma uma ruinzinha, mas logo esse minotauro enfia o chifre na árvore, fica preso, o Percy vai lá, pega o chifre, crava no minotauro e mata ele. Detalhe, Percy Jackson não tinha habilidade nenhuma com qualquer tipo de batalha, nada disso, mas aqui de cara ele já sola o minotauro. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Esse filme mostra o potencial que os Nepo Babies têm, né? Já que, olha só, esse Percy Jackson é filho de Poseidon. Poseidon uma vez veio pra Terra, que nem um boto, e foi lá e dele um cata na mãe do Percy Jackson. E assim veio esse garoto. Então ele tem essas habilidades, esses poderes que vêm de Poseidon. Ele nunca treinou, ele nunca fez nada, mas ele tem os poderes, entendeu? Ah, mas isso aí é muito simples. Entrando no acampamento meio sangue, o Percy descobre tudo isso, o professor Brunner aparece ali e agora ele já não é mais um cadeirante à la Charles Xavier, ele é sim um centauro. Então ele surge ali, explica, né, pro A pingola de fora, né? Todo mundo aqui tá seminu, né? Sabe o que eu fico pensando? Isso é um pouco desrespeitoso até, né? Porque, por exemplo, tá, beleza, ele é metade cavalo, mas ele não pode botar uma sainha? Cara, ele podia fazer alguma coisa já que ele tá rodeado de gente, né? É, porque ele tá pelado, bem dizer, ele tá de bunda de fora e pingola de fora. Que safadeza é essa aí? O filme, obviamente, cortou a pingola dele pra passar na classificação indicativa, né? Mas tem o que também vai gerar estranheza em todo mundo que tá ali na volta, porque afinal de contas é um cavalo sem suas partes íntimas. É verdade. Roubaram meu pau! Fato é que Percy Jackson descobre que é filho de Poseidon e agora ele precisará de alguma maneira ir até o Olimpo e provar a sua inocência, provar que ele não roubou o raio mestre. E vale a gente mencionar que nesse universo aqui, Zeus proibiu os deuses de falarem com seus filhos. Então essa galera semideus, esses filhos de humanos com deuses, eles meio que acabam sofrendo esse abandono parental, porque os deuses não têm direito de conversar com eles, a não ser que seja via conexão neural. Porque aqui também tem essa questão de que quando eles estão em uma situação de muito perigo,
aí os seus pais podem dar aquela intervida, entendeu? Eles vão falar assim, opa, meu filho vai morrer, deixa eu mandar... Manda uma mensagem pra ele via conexão neural. E ali, naquele acampamento, tem vários outros filhos de deuses. Todos eles vão conversar com o pai. Aparentemente, depois que eram bebês, né, os pais receberam um chamado de Zeus falando assim, ó, o cigarro tá na promoção, vem comprar. E aí os caras desaparecem, entendeu? Pai é quem faz, trouxa é quem cria, é isso aí. Então tá todo mundo lá treinando, tentando melhorar suas habilidades de combate. Então a gente conhece a Annabeth, que ela é filha da Atena, deusa da sabedoria e tal, também muito boa na guerra, e ela vai lutar contra o Percy, mas o Percy nunca lutou na vida dele antes, né, pô, porque ele era um Zé Ninguém, né? É por isso que ele toma uma surra. Eles estão fazendo um joguinho de capturar a bandeira, ele encontra a Annabeth, mas ele toma uma ruim. Só que nesse momento que ele toma uma ruim e cai no chão, conexão neural, né? Ele ouve uma voz que diz assim, vai dar um mergulho, vai pra poça. Vá para a água. Vá pra que te pariu, meu irmão. E ele mete a mão na água e a água cura ele. Então ele descobriu isso, né? Ele consegue dar healing com água. Curado e com a Annabeth cansada, ele dá uma surra na menina, consegue pegar a bandeira e o time dele vence a batalha. E isso aqui é um pouco irritante, tá? Esse negócio, o conceito do O Escolhido, ele já foi visto em várias obras. No próprio Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars. É a jornada do herói. Só que nesse caso, não é tipo Naruto, onde o Naruto é o escolhido, ele tem toda uma linhagem específica, mas é um baita de um ferrado que tem que treinar um monte pra ser quem ele é. Aqui um moleque nunca treinou na vida dele. E ele já tá dando pau em todo mundo, cara. Também atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Vale mencionar que o Rick Riordan, ele detesta esse filme, ele não participou do projeto, ele discorda de muita coisa que foi feita daqui, que é diferente da obra original, que dizem por aí que apresenta, né, essa evolução de uma maneira muito mais gradual. Aqui no filme não existe. Em um determinado momento ele descobre que ele é filho de Poseidon. Essa também que deveria ser uma revelação, eu acho, mas aqui no filme não é nada, uma informação jogada assim, todo mundo sabe, menos o corno do Percy Jackson. Então ele descobre isso e do nada ele já desenvolve essas habilidades de luta e os poderes de uma maneira que me faz pensar como ele não havia desenvolvido antes ainda. Foi tão fácil agora, era só ele saber pra ele desenvolver, entendeu? Parece que liberaram uma chave e ele se tornou super poderoso. E a conexão neural, eu não sei se tem nos livros ou não, mas eu acho terrível, solução preguiçosa a nível extremo, assim. Não sei o que fazer, pum, mensagem do meu pai. É sempre o escape dos roteiros de Percy Jackson, é essa maldita dessa conexão neural. Isso é ter muita preguiça. E como ela falou, muitas pessoas defendem o livro e falam que é muito melhor. Porém, tem uma solução que é dita aqui no filme e que eu ouvi falar que também está no livro, que é o seguinte: sabe por que a mãe do Percy Jackson ficou aquele escroto, bêbado, babaca? Porque ele bebia, fedia demais e o cheiro dele fazia com que ninguém chegasse perto do Percy Jackson. Porque o Percy Jackson, ele é meio deus, então ele tem esse lance de ser diferente. E o cheiro daquele cara, do padrasto dele, fazia como se ele ficasse camuflado entre as pessoas. Foi por isso que sua mãe se casou com seu padrasto. O odor pungente dele mascarava o cheiro do seu sangue. Mas que merda! Tá, quando ele ia pra escola, ele botava o padrasto na mochila? Cara, é uma solução muito ruim pra ter uma desculpa pra dizer que ele sofre, entendeu? Que ele tem uma vida dura. Porque o Harry Potter também tem uma vida dura com os tios dele. É. Só que fazia muito mais sentido no Harry Potter do que faz aqui com esse cara fedido. Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Tudo vai bem no acampamento, até que Hades aparece naquele acampamento e começa a falar assim: ô Percy Jackson, devolve o raio, senão a tua mãe vai morrer. Daí ele fala: tá, mas minha mãe morreu já. E aí o Hades fala: morreu nada, tua mãe tá aqui, olha aqui, ó. Tá aqui ela, mas eu vou matar, devolve o raio. Ela está comigo aqui no mundo inferior. Percy. Percy então decide que vai ir atrás da sua mãe, mas antes disso tem um cara ali no acampamento, o Luke, filho do Hermes. Cara, gente fina. Gente fina, filho de Hermes, mensageiro dos deuses. Ele chega e diz assim: ó, pra você partir em segurança, eu vou te equipar. Primeiro pega aqui esse escudo super poderoso que vai te ajudar um monte. Então o Percy ganha um escudo. Além disso, ele recebe um par de All-Star voador, os All-Star alado, né, que vão levar ele aí pro ar se ele quiser. E pra fechar com chave de ouro, um mapinha pra ele saber onde estão todas as coisas. Uma pinha? O que ele vai fazer com uma pinha? Um mapa, um pequeno mapa que vai aí desbloqueando conforme ele vai vivendo a jornada. O mapa dos marotos? O mapa dos marotos. Se acha tão criativo, né? E a missão dele, além de ir até o submundo, é dar um jeito de voltar depois.
Para isso, antes de embarcar nessa jornada e enfrentar Hades, ele precisa obter 3 pérolas de Perséfone, que são 3 bolinhas de gude que abrem portais lá do submundo para o mundo real. Então ele tem que ter isso aí para poder abrir os portais e voltar para casa. Teoricamente, ele precisaria de só uma, porque cada bolita transporta alguém de volta do submundo. Só que os amigos dele querem ir junto. O Grover eu até entendo, né, que sempre foi amigo dele e tal, então faz sentido ele ir junto. Mas que a Annabeth quer ir junto? Que confusão, que correria. Gosto de bagunça. Através do mapa ele descobre que a primeira das bolinhas de gude tá numa loja de jardinagem, então os 3 vão até lá, se separam dentro dessa loja e o ambiente é muito peculiar porque ele tá cheio de estátuas. E é justamente ali entre essas estátuas de concreto que ela aparece, a Medusa. Eu espero que achem meus olhos atraentes. Uma turma está aqui, ela é a Medusa, ela congela uma mulher que estava lá para comprar uma estátua, para mostrar o seu poder, e os 3 lá ficam tapando a visão para não ser transformados em estátua. E em um certo momento, nosso querido menino gênio Percy Jackson pega seu iPod, que é refletivo na parte de trás, e assim ele consegue ver onde é que está a Medusa, faz uma maracutaia ali, consegue despistar ela e acaba cortando a cabeça da mulher. Cabeça essa que eles decidem levar na mochila, afinal de contas nunca se sabe quando vão precisar, né? Que nojo. Tá, dá pra mim, mas não joga... E assim eles partem viagem atrás da próxima bolita. Só que no meio do caminho, o Grover quase bate o carro e eles falam, vamos dormir num motel. Que nos Estados Unidos é tipo um hotel, sabe? Mas aí fica estranho, né, quando a gente traduz. Seus danadinhos. Eles chegam no motel pra dormir, só que o Percy Jackson vai na piscina, fica debaixo da água, volta, eles fazem merda, o pessoal vai atrás deles, eles são obrigados a sair daquele motel sem dormir. Presta atenção, tá? Sem dormir. Eles foram pra dormir, só que não dormiram nada. Mas ele se recuperou porque ele entrou na piscina e ele não precisa de sono. E sobre nós? A próxima bolita tá no museu, então eles esperam ali, né, o local fechar, parar o atendimento, circulação de pessoas, vão lá, dão um jeito de apagar o pessoal da segurança e chegam até a segunda pérola, que está no topo de uma estátua. É nesse momento que Percy Jackson pega o seu All-Star alado, coloca eles e já sai voando e pega a bolita lá em cima. O problema é que na volta os seguranças aparecem, e aí você pensa, meu Deus, os seguranças vão fazer o quê com esse pessoal que tem poderes? Mas não são só os seguranças, eles estão possuídos pelo espírito da Hydra. Eles se juntam e viram uma gigantesca Hydra lá dentro daquele museu. E aí o Percy Jackson, que aprendeu a batalhar ontem, mas já é muito brabo, sai cortando as cabeças dessa Hydra com a maior facilidade. Só que o que ele não sabia é que para cada cabeça que ele cortava, surgiam 2. Bom, o fato é que eles conseguem fazer uma maracutaia de usar a cabeça da Medusa e congelar aquela criatura. E uma coisa, a gente pode criticar vários fatores desse filme, porque tem muita merda aqui. Pra mim, o principal problema são esses 3 atores que não tem química nenhuma. Eles eram pra ser amigos, aqui era pra ter um interesse amoroso de Annabeth, de Percy Jackson, que também não sai do lugar. São uns atores bem chinfrim. O roteiro também é todo confuso, todo corrido, desgraçado. Mas o CGI do filme é bom, né? Até as estátuas são maneiras. É bom demais! É impressionante como essas cenas... visualmente, cara, elas realmente entregam, as criaturas são legais, o próprio design da produção de modo geral é interessante e faz você pensar que podia ter sido muito legal. Mas infelizmente o Percy Jackson é esse cara que desbloqueia habilidades com muita facilidade e que derrota qualquer inimigo em papo de 20 segundos, entendeu? Nepo Baby. Agora, sabe o que eu acho engraçado, falando sobre design de produção, e deve ter alguma explicação nos livros, é que o mundo evoluiu, né? A Grécia Antiga já não existe mais, então não tem aquele grande império. Então os deuses gregos foram se alocar nos Estados Unidos, então tudo evoluiu, a tecnologia evoluiu. Mas o acampamento meio-sangue continua utilizando técnicas de batalha antigas, e escudos, e espadas. Por que não foram armados com M16, entendeu? Com a R15, com Uzi? Porque o mundo evoluiu, entendeu? Pra que ficar preso ao passado? Porque a espada de Percy Jackson, por exemplo, ela é mágica, não é qualquer espada, entendeu? Uma M16 não é nada contra uma espada daquela. Duvido. Se ele tiver com um balde d'água, tu pode metralhar ele que não acontece nada. Ah, tem razão. Aí eu perdi no argumento. A última pérola que eles precisam está em um cassino em Las Vegas. Então os 3 viajam até lá, chegam ao local e oferecem para eles o couvert da casa. É um pãozinho, assim, sabe aquela coisa? Vem um pãozinho, um antepasto, parece que não vai te custar nada, mas é R$40. Sim. Eles chegam com isso e ali o couvert da casa é a flor de lótus. Um doce bonitinho, assim, que eles vão lá, pegam, dão uma mordida. É droga. Isso é muito bom. É droga.
Cara, isso aí é droga. É droga. Os jovens aceitam... O nome é de droga, né? Flor de lótus. Eles vão lá, fazem essa parada, ficam chapados, passam dias ali no cassino e se perdem da missão, entendeu? Começa a jogar um monte ao som de Poker Face, de Lady Gaga, já que, tipo assim, né, já que eles estão no cassino, Poker Face é a música. Aliás, as escolhas de música aqui são muito inteligentes. Por exemplo, eles falam, temos que ir até o submundo, vamos pegar aquela estrada. I'm on a highway to hell. Se virem meu pai na estrada para o inferno, chutem a bunda dele por mim. Cara, vai tomar... as músicas mais óbvias. Parece que o cara pesquisou por título. Ele queria achar uma música pra botar no story dele, e aí ele tava no pôr do sol. Aí ele falou, botou sol. E aí ele pega a primeira música que aparece, entendeu? Olha, essa montagem de Poker Face aqui, ela é constrangedora. Ela não tem nada a ver com o filme, eu acho totalmente fora de tom. Mas enfim... O pessoal gosta, sabia? É? Eu vi fãs defendendo essa cena e falando, não, porque a cena é muito boa, tem... Não é à toa que essa merda deu tão certo, né? Bom, eles ficam jogando um tempo, até que o roteirista pensa assim, caraca, como é que eu vou fazer eles pararem de jogar? Já sei, eu vou usar o mesmo recurso de sempre. Conexão neural. Parece piada, cara. Larga a droga, filho. Não, Percy. Não coma a flor. E aí o Percy Jackson falou, ô caceta, estamos usando droga aqui, essa flor de lótus é droga. Então ele vai lá falar pra Annabeth, vai falar pro Grover, é droga, vamos sair daqui. Eles então param com a droguinha, logo localizam a próxima bolita e saem dali. Saem como? A pé? Não, a galera tá perseguindo eles têm que sair de uma maneira mais rápida. Então eles encontram ali um Maserati que tava com uma chave dando bobeira, sabe? Por que não usaram um cavalo mágico? Já que a tecnologia é palha, usa o cavalo mágico. Mas pera aí, entre um cavalo mágico e um Maserati, eu vou de Maserati, né, irmão? Tá maluco? Então por que entre M16 e espada mágica vai de espada mágica? Tu tá saindo, não tá se entendendo. Aí eu tô me metendo numa sinuca de bico. Enfim, a hipocrisia. Com as 3 pérolas de Perséfone, eles então vão até Carontes, o barqueiro que faz a passagem até o submundo. A morte de Supernatural. Olha aí! E aqui não é diferente, eles chegam no barqueiro, oferecem as dracmas de ouro, umas moedas que eles conseguiram com a Medusa, e fazem a travessia até o submundo. Cara, eu acho muito engraçado o Percy Jackson nesse filme, ele é um merda, não tem como tu gostar desse bosta. Porque vem o Grover e entrega $150 pro cara, porque ele achou que ia conseguir passar assim. O Grover, que é um ser mitológico, que conhece o Caronte, achou que dólares ia resolveria essa questão. Aí ele queima o dinheiro do Grover, e aí vem o Percy Jackson e fala, será que essas moedas de ouro não resolvem? Porra, Percy Jackson falava antes! Eu perdi meu dinheirinho! Bom, o fato é que eles vão até o inferno e conhecem o Hades, né? E lá tá o Hades, junto com a Perséfone joga uma asinha pro Grover, quer dar uns beijos nele e tal, uma parada bem safada. Inclusive, chega até um momento que a gente percebe, bom, a mãe do Percy Jackson tá lá, né? Então ele vai resgatar a mãe e levar embora. Só que o Hades fala, cadê o raio, meu filho? E o Percy Jackson fala, eu não peguei o raio, eu não sei onde é que tá o raio, coisa nenhuma. Ele deixa cair o escudo dele no chão e daqui a pouco onde é que tá o raio? No escudo. Você mentiu pra mim. E tava lá o raio, ele fica esse papelão, fica com uma cara de bunda. Fato é que esse escudo foi dado a ele pelo Luke, lá do acampamento. O Luke armou tudo isso. Ele colocou o raio no escudo e usou a gente. Hades então pega o objeto, tá prestes a dar cabo de todo mundo, mas aí a mulher dele, a Perséfone, que não está com ele por amor, mas sim porque sabe que o homem é perigote, ela decide que vai dar uma mãozinha pra esses garotos e apaga o seu esposo. Porque sim, né? Ela achou que valia a pena correr o risco. Aí chegou de ir embora, né? Tá lá o Grover, Annabeth, Percy Jackson, mãe de Percy Jackson, só que ele só tem 3 bolitas. E aí, como é que faz? Abraça bem apertadinho e passa 2 no portal só. Não pode. Tem que deixar um pra trás. E deu ruim. E nesse momento, Grover, que sempre disse que era o protetor de Percy Jackson, decide se sacrificar pela trupe. Ele fala, vão que eu vou ficar aqui com essa gostosa. Baita sacrifício, né? Eu vou cuidar muito bem desse sátiro. Eu faria esse acordo. E você, Yurivete, faria esse acordo? Eu faria esse acordo. De volta à superfície, na felicidade absurda de estarem vivos, eles pensam, bom, mas a gente tem um problema ainda, né? O Luke botou esse escudo na minha mão. O Luke deve ser o ladrão de raios. Ele disse! E aí Luke aparece e se inicia uma batalha no topo do Empire State. Todo mundo de All-Star alado, voando pra lá e pra cá, com espadinha. O Empire State é o novo Olimpo, tá? É? É o novo portal do Olimpo, assim. Fica no Empire State. Que massa.
Ah, tá. E nessa batalha de tênis voadores, espadada nos ventos e coisa arada acontecendo, é um pega pra capar, né, meu irmão? O que tu acha disso aí, bonito? Ficou uma merda. Eu acho uma luta muito ruim, como boa parte das batalhas desse filme, que apesar de ter bons efeitos especiais, eu não sei, o Chris Columbus não consegue criar essas lutas de uma maneira que elas sejam interessantes. Então elas sempre acabam de uma forma precipitada. É muito do nada, a gente não consegue pegar o clímax da batalha, entendeu? Ela acontece de uma maneira muito rápida, mas pelo menos aqui ele conseguiu usar uma solução diferente, né? De ser um poderzinho, uma espadada, já que o Percy Jackson utiliza a sua habilidade de controlar a água, ele pega várias caixas d'água e assim ele consegue derrotar Luke. E foi daqui que nasceu aquele ditado, inclusive, né? Matando um coelho com 2 caixas d'água. Nesse caso foram umas 6 caixas d'água. Várias. Mas fato é que ele não mata o Luke, tá? Ele só joga o Luke na água. E aí ele parte pro Olimpo, né? Vai falar com os deuses, chega lá pros deuses e fala: ó, Zeus, tá aqui o raio, tá? Eu não quis roubar, foi o Luke que botou no meu escudo, entendeu? Ele que quis me ferrar. Mas tá aqui, ó, fiz a mão e agora, ó, posso falar com meu pai ali rapidinho? E o Zeus, né? Interpretado pelo Sean Ben. O cara que tá em todas, né? Tá em todas e não tá em nenhuma, né? Também ele entra mudo e sai meio calado. Mas eu não morri. Zeus então permite que Poseidon fale uma única vez com o seu filho, e aí eles vão ter esse momento em que o Deus revela que ele estava se apaixonando demais pela Sally e pela vida que eles levavam. Ele estava aos poucos se tornando um humano. E foi aí que Zeus teve que intervir e impedir que Deus estivesse em contato com seus filhos. Ou seja, tudo por culpa do Percy Jackson e do pai dele. Por isso ele impetrou a lei que evita que deuses tenham qualquer contato com seus filhos. Mas é uma boa cena essa daqui, tá? Um diálogo num filme que é só correria, a gente indo pra lá e pra cá. Aqui tem um momento que ele meio que consegue desenvolver algum tipo de relação entre os personagens. É um bom final. Percy Jackson e Ladrão de Raios custou 95 milhões, e até parece que custou mais do que isso, porque o filme é muito bem feito, mas faturou apenas 226. Muito abaixo do esperado, e as críticas também foram mistas, né? O pessoal reclamou um pouco do roteiro corrido, reclamou também de algumas soluções tiradas do rabo, e assim, eu não sei quanto é ruim desse filme aqui porque é culpa do filme, e quanto é ruim de coisas que ele trouxe do livro, porque eu não li o livro, entendeu? Na boca pequena se fala que o livro é muito melhor do que isso aqui. Será? E de fato pode ser que seja, né? Já que a gente assiste a esse filme, e pra mim pelo menos fica uma sensação de que podia ter sido muito legal. As criaturas são legais, o conceito é legal, sabe? Quando começa a se mesclar esse lance de mitologia grega com a nossa realidade, é muito interessante. É meio deuses americanos, né? É tipo isso, sabe? É uma coisa que dá vontade de vivenciar, mas não nesse filme. Esse filme aqui, ele não tem impacto nenhum em nada, ele não desenvolve nenhum personagem, ele não desenvolve nenhuma relação, ele não consegue fazer uma batalha legal, apesar de ter criaturas muito legais. Então eu acho ele um filme extremamente medíocre. Eu acho que não tem nada dele, sem ser efeitos especiais, que seja acima da média. De resto, nada tem nem o carisma que se aproxime de um Harry Potter da vida, por exemplo, que é o que eles miravam fazer aqui. Infelizmente, pra mim é um filme nem medíocre, é ruim mesmo. Acho filme ruim, infelizmente, tá? Porque eu acho que tinha potencial. Porém, uma coisa que tem que ser dita é que, por mais que não tenha feito tanta grana assim, os livros estavam a todo vapor. Todos os lançamentos foram sucessos absurdos. Então a Fox pensou assim, tá, a gente errou nesse primeiro, não deu exatamente certo, mas vamos fazer uma continuação que vai que engrena. Percy Jackson e o Mar de Monstros. Lançado em 2013 com o roteiro de Mark Guggenheim, de Lanterna Verde, e direção de Thor Freudenthal, de Diário de um Banana, o que é bem curioso, né? Já que, tipo assim, o filme fala sobre mitologia grega. Aí o Thor vai dirigir isso aqui? Porra, tu traiu o movimento, velho. Percy Jackson e o Mar de Monstros começa 7 anos antes do primeiro filme, e aqui nos mostra as crianças Annabeth, Luke, Grover e Talia, que é a filha de Zeus. Todos estão fugindo de um monstro perto do acampamento, meio sangue, é uma correria desgraçada, um pega pra capar, quando do nada a Talia é atacada por esse monstro. E ela meio que se sacrifica pra salvar os outros, ela fica pra trás, o monstro fica ali em volta dela e os 3 conseguem escapar e passar pro acampamento. O Zeus perdeu sua filha, mas decidiu revivê-la.
mais ou menos. Fez uma maracutaia onde ela virou uma grande árvore, a árvore Thalia. Cara, que pai desgraçado. Sacanagem. Pô, ele tinha o poder pra reviver, ela transformou a menina numa árvore. Cara, transformou a menina numa árvore e essa árvore agora criou um grande campo de força em volta do acampamento Meio Sangue. É uma explicação muito bonita pra barreira do acampamento, entendeu? Essa barreira justamente vem da árvore Thalia. Mas é uma sacanagem do pai dela. Fiz o que devia fazer. Bom, mas essa daqui não é uma franquia de histórias bonitas, não, isso aqui é correria. Então corta pro presente, algum tempo após o primeiro filme, e a gente vê Percy Jackson participando das Olimpíadas do Faustão. Ele tá numa correria no acampamento, porque agora, além de cabana e fogueira... Olimpíadas do Zeuzão. Além de cabana e fogueira, eles têm também esses brinquedos lúdicos, entendeu? Ali o Percy tá disputando cabeça a cabeça com a Clarice, que é a filha do Ares. Quem é essa? Essa Clarice aí. Clarice. Quem que é essa personagem? O que ela tá fazendo aqui? Que ela parece relevante? Quem é você? Eu não sei. Nos livros ela é muito importante. Inclusive dizem que ela já está na história desde o início. Ela é uma personagem muito mais desenvolvida, mas aqui ela simplesmente brota como esse grande talento do acampamento Meio Sangue, que acaba vencendo o Percy Jackson nas Olimpíadas do Faustão, leva um prêmio de 10 mil reais pra casa e deixa o moleque com um triplex na mente dele pensando assim: caraca, será que eu sou mesmo escolhido? Eu acho que eu não sou tão bom quanto eu devia ser. Existe alguma chance de eu não ser o cara na profecia? Cara, o Percy Jackson no último filme, ele derrotou um mal muito grande, ele foi lá falar com os Zeus, deu uma comida de rabo no Poseidon, ele fez o diabo, entendeu? E ainda assim ele pensa, será mesmo que eu sou poderoso? Aí eles começam a falar assim, ah, mas lembra aquele dia que tu foi lá e desentupiu o vaso do Hércules? Ah, não, isso aí foi a Clarice. Ah, lembra aquela vez que tu pegou e fez cair no Cerberus? Ah, não, isso aí foi a Clarice. Ele fica, pô, será que eu sou um bosta, meu irmão? E na verdade, se você analisar friamente, ele é um grande bosta. Mas, vamos deixar isso de lado, porque pro roteiro, não é não. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Enquanto eles papeiam no refeitório, a barreira da Thalia é quebrada por um touro de bronze. Um robô maluco que toca fogo nas coisas e quebra as paradas e coisa arada. É uma loucura. E no meio desse pega pra capar, um monte de gente quase morre, aparece um cidadão para salvar o dia. Ele mesmo, o meio-irmão de Percy Jackson, outro filho de Poseidon, que aqui é um ciclope, que em um certo dia da vida, o Poseidon foi dar um cata numa ninfa e acabou nascendo, olha só, o ciclope. E ele consegue atrasar o robozão. Esse ciclope é o Tyson, que acaba ajudando a galera e permitindo que o Percy Jackson derrote o touro de dentro pra fora utilizando a sua espada caneta. Aliás, essa cena aqui, essa batalha, até aqui é a melhor da franquia. Porque o primeiro filme não consegue fazer nenhuma que seja realmente memorável. E essa daqui, pelo menos, ela tem um clímax, ela tem um desenvolvimento. É uma batalha legal. Tá bom, show. Neste momento, quem aparece no acampamento Meio Sangue é ele, Luke. Mano, tinha morrido? Tô molhado na solidão. Não, ele está de volta e foi ele que envenenou essa barreira, entendeu? Que acabou com a árvore da Thalia e agora essa árvore está morrendo. E além de ter feito essa grande maldade, ele chega e fala assim: Percy, eu sei de uma profecia. E aí ele desaparece. Você sabe, a profecia. Cadê a Teté? Percy pergunta sobre a profecia pro Kiron, que a essa altura do campeonato não é mais o Percy Brosnan, né? Mudaram um ator. Porque sim. Nunca mais me procure de novo, tá legal? E o Kiron fala, olha, eu vou te explicar o que é isso aí. Leva ele até o oráculo de Delfos e aí numa animação bem estilosa começa uma explicação do que rolou. Antes do Olimpo e dos deuses, titãs dominavam o mundo. E a profecia fala o seguinte, Cronos, o pai de Zeus, Poseidon e Hades, uma vez estava imparável, estava matando todo mundo, comia geral, que só queria saber de comer filho, entendeu? Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher. E aí esses três pensaram assim, cara, o Cronos tem que ser parado. Eles batalharam contra seu pai e assim despedaçaram, fizeram vários pedaços dele e esses pedaços foram enviados até o submundo, pra deixar lá dormidinho, pra ninguém mexer, porque o Cronos não pode voltar. Só que o nosso querido Luke não é nada querido. Ele quer que o Cronos volte. Ele acha que tem que ter uma batalha, que tem que se rebelar contra esses deuses. Quando dois primos decidem um velocino disputar, o ladrão de raios e o filho do mar. E a profecia diz que para derrotar de uma vez por todas o Cronos, isso deve ser feito pelo filho de um dos três deuses que o derrotaram. Ou seja, o filho de Poseidon,
de Hades ou de Zeus. Tá bom, blá 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 blu blu. Porém, não é bem assim. A profecia também tem um asterisco, que ela fala assim: essas pessoas, esses filhos, eles podem derrotar Cronos de uma vez por todas, ou então eles podem acabar com o mundo. E aí o Percy Jackson, que já é um frouxo, que já se acha incapaz, é um cara super inseguro, ele começa a pensar assim: rapaz, será que eu vou derrotar o Cronos ou será que eu vou acabar com o mundo? Mas e se eu destruir o Olimpo por não ser bom o bastante para salvá-lo? Largar de ser frouxo. Aliás, uma crítica de quem é fã dos livros é que essa grande profecia nos livros tem uma relevância imensa e perdura durante boa parte da jornada do Percy Jackson. Aqui no segundo filme, ela é o grande problema dessa história, entendeu? Então, é mais ou menos como se o Harry Potter fosse derrotar o Voldemort ali pelo segundo filme. Isso não é legal, cara. Já a Annabeth descobre o tal Velocino de Ouro, um artefato capaz de curar qualquer coisa. E eles querem curar a árvore, né? A talha, que protege todo mundo. Só que o Velocino de Ouro fica no mar de monstros que os humanos chamam de Triângulo das Bermudas. Os humanos chamam de Triângulo das Bermudas, um lugar que não só um sátiro devia ter medo. O pessoal do acampamento então escala a turma que vai ir atrás do Velocino e eles colocam ali no meio a Clarice, porque como ela venceu aquela gincana do Domingão do Faustão, ela acabou se classificando, entendeu? Ela é muito qualificada, ela tem que ir. E em paralelo, Percy Jackson, Annabeth, Grover e o seu meio-irmão Tyson decidem que vão ir junto também para tentar resolver essa situação. Eu quero ajudar. Faria isso por mim. Muito feio! E para isso eles precisam da carruagem da danação, um táxi amarelo, muito característico, que até me lembra um certo carro de uma outra franquia infanto-juvenil muito famosa, né? Ah, aquele do Harry Potter, né? É. Não, nada a ver, irmão. Só que aqui a cena não é igual o carro voador, e sim igual ao ônibus do terceiro filme de Harry Potter, aquele ônibus que passa na cidade de Londres, que se estica, se expande, anda rapidão, gira um monte. Aqui tem uma cena igualzinha com o táxi. Uma das cenas mais criativas da franquia Percy Jackson, que precisou copiar a franquia Harry Potter para conseguir fazer, entendeu? Mas a cena é bem boa. Se não existisse Harry Potter, essa cena aqui seria bem legal. Mas eu odeio essa cena. Nossa, essas três tiazinhas conversando e fazendo piada e tirando o ovo, enfiando na bunda. Pô, muito ruim, mano. Mas visualmente é legal a cena, o conceito do carro é massa, cara. Eles copiaram direitinho o negócio de Harry Potter, tentando fazer um pouco diferente. Eu louvo a cópia que eles fizeram aqui. É tipo o Rebel Moon, entendeu? Se não existisse Star Wars, você vai falar, caralho, que foda. Ah, mas aquele lá é muito ruim, né? Nem se não existisse Star Wars, isso é bom. Vai se arrepender, Pee-wee! Antes que chegam a Velocino, aparece o maldito do Luke e ele vai lá e sequestra o Grover. Pô, sacanagem, novamente esse guri vai ser escanteado no filme, né? E pra salvar seu amigo e pra poder progredir na missão, esses três são obrigados a ir até o pai de Luke, que é Hermes. E o Hermes oferece pra esses três itens valiosos da missão. Tem ali a garrafa de vento, que eles abrem, ela joga um monte de vento. Tem o eliminador de matéria, que parece até sacanagem pelo nome, mas é um negócio que de fato elimina qualquer coisa que tá na frente dele. E mais importante do que isso, ele fala pro pessoal, ó, digam pro meu filho melhorar e eu vou passar pra vocês a localização pra vocês irem até ele. Ele está no cruzeiro Ney em alto mar. E aí essa galera toda parte então pro cruzeiro do Ney. Mas como é que vai encontrar, né? Onde é que tá esse cruzeiro? Graças a Deus a Virgínia tava dando um monte de stories e pelos stories eles conseguiram saber onde é que tava o barco. E assim o Tyson, o Ciclope, ele fala pro Poseidon, ô Poseidon, peraí, deixa eu ativar minha conexão neural. Tuc, ativei. Papai, manda pra mim um hipocampo, manda pra mim o cavalo d'água aqui pra gente ir até lá. E aí o cavalo d'água vem e essa galera toda vai parar no cruzeiro Ney em alto mar. Ah, em detalhe, tá? Nessa altura do campeonato, o Tyson não tá mais com apenas um olho. Isso porque eles soltaram um peido no olho dele, que é uma fumaça que faz ele ter dois olhos. É porque realmente ia facilitar muito a produção que ele não tivesse um olho só. E pra nós também é um alívio, né? Já que quando ele tem um olho só... agonia, né? É muito desagradável de ver, porque eles fizeram esse efeito que claramente não tem profundidade. Eles até tentam escurecer o olho dele em volta, mas não tem. Aquilo ali é uma coisa chapada em um rosto que tem volume. Então ele te causa um desconforto muito grande. Milagres da maquiagem. Uhul! Agora eu estou aliviado.
Bom, chegando no cruzeiro, eles dão uma olhada, tá o Neymar lá lesionado jogando pôquer, mas antes que eles possam participar desse jogo, eles são capturados pelo Luke e sua trupe e colocados numa cela que foi pensada para eles conseguirem escapar logo mais. O que me chama a atenção é que o Luke nunca revista as pessoas que ele sequestra. Nunca vê se tem alguma coisa ali, pô, vai que ele tem um alicate, entendeu? Alguma coisa que pode fazer com que ele escape. Ele não tinha um alicate, mas ele tinha um eliminador de matéria, né? Aí tu tá vacilando, né, irmão? E com o eliminador de matéria ele elimina as grades e logo na sequência ele usa o outro item que o Hermes deu pra ele, a garrafa de vento, que eles sobem num bote, o bote não tem motor, e aí eles usam a garrafa de vento pra escapar. Olha como o roteiro vagabundo, ele precisa botar elementos bem pontuais e todos eles vão ser utilizados depois de 5 minutos, cara. É tipo o mapa dos marotos do primeiro filme, que ele só aparece as coisas que ele precisa fazer naquele momento. É tipo um mini mapa de game, tá ligado? Qual que é a próxima missão? Ah, é a missão do Big Smoke? Ou a missão... Roteirinho fraco, né, gente? Bom, a galera vai andar de bote com garrafa de vento e ali tem o desenvolvimento do drama, afinal de contas o roteiro sabe que precisa fazer isso. Então tem a Annabeth falando que no passado a Talia, quando ela morreu e foi transformada em árvore, quem matou ela foi um ciclope. E é por isso que ela não gosta de ciclopes e não tem uma boa relação com o Tyson. E o que isso importa? Absolutamente nada, já que o filme realmente ele só solta essa pílula de relacionamento pra gente. Tá legal, isso soou racista. Eu já vi um pessoal falando assim, Percy Jackson é muito ruim, mas pelo menos tem a Alexandra Daddario, que é linda. É verdade, ela é linda. Parabéns, ela é linda mesmo, muito bonita. Mas, cara, é uma porta. Mas é uma porta, não sai nada. É uma porta linda, uma porta azul, brilhante. Olha que porta bonita. Mas não sai nada dela, cara. Ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata paca. No botinho, eles chegam até o Mar de Monstros, o Triângulo das Bermudas, e ali eles são engolidos por um grande monstrão gigante, vão parar lá dentro, e no interior desse monstro encontram Clarice e sua embarcação de zumbis. E ali eles têm um papinho, eles precisam escapar, o filme perde uns 5, 6 minutos com uma coisa que não precisava, eles dão um tiro de canhão, escapam do monstro e finalmente chegam até a superfície. Mas afinal de contas, para onde eles têm que ir agora? O que eles fazem? É nesse momento que Percy Jackson desbloqueia uma nova habilidade, que é o lance de traçar linha no mar. Ele já tinha a habilidade da dislexia, né, que o Rick Riordan lá se inspirou no filho dele, que tinha sei lá o quê. Aqui agora ele também tem a habilidade de traçar linha no mar. É que nem quando você tá jogando joguinho, entendeu? Você fica travado, pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou? E aparece assim, aperte quadrado para ganhar dicas. Aí vem uma linhazinha que mostra onde é que tu tem que ir, entendeu? Porra, de onde você tirou essa merda? Lógico que foi do cu. Aqui vem a linhazinha, ele lembra que as taxistas tinham falado pra ele um número, e aí ele traça esses números, bota no Waze mental dele, e assim eles descobrem que eles têm que ir pra uma ilha que é metade ilha, metade circo. Tem uma cena muito pica pra mim, que eles estão chegando nessa ilha, e aí vem um zumbi, pega uma luneta e fala assim, terra à vista! Ele tira a luneta, tá todo mundo olhando pra terra e a terra tá gigantesca. Não precisava lá da luneta, não precisava. Terra à vista! O Polifemo vive num parque de diversões? Esse negócio dele traçar a linha do mar, eu acho que deve ser a coisa mais idiota desses dois filmes. É o momento em que ele faz assim e aparecem as linhas, sabe? E é um poder imbecil em cima do outro, uma solução ruim em cima da outra. E assim, ó, não entenda mal, a gente sabe que isso aqui é um negócio infanto-juvenil, tem que ter os poderzinhos e tal, os poderzinhos são bacanas, mas o que a gente tá querendo falar é sobre a estrutura de roteiro, da maneira como se aparece. É tipo assim, precisa disso nesse momento, aí ele destrava. Tipo, parece que ele vai criando poderes pra aquilo que ele precisa, tá ligado? Chega um momento que não tem mais graça daí. Percy Jackson vive nesses dois filmes a jornada mais fácil da história. Qualquer imbecil conseguiria resolver isso aqui, porque ela é uma jornada onde a sorte tá sempre do lado dele, cara. Ele tem sempre a solução aqui, o cara fornece pra ele a garrafa, já fornece pra ele o eliminador de matéria. Já podia ter fornecido pra ele o Velocino de uma vez, acabava o filme ali. É verdade. É justamente nessa ilha que está o Velocino de ouro, que veja só, é guardado por um ciclope perigosíssimo, que está fazendo o Grover de empreguete. O Grover está se disfarçando ali, o ciclope não enxerga direito, então ele tá se disfarçando de empreguete. Excelente Ciclope, muito bem feito, né? A fome tá fazendo minha visão ficar pior. Eu poderia comer você. Muito melhor do que o Ciclope menino aqui, o Tyson. E aí rola uma batalha de Ciclopes aí, né? Todo mundo participa, né? Tem que ter cena de ação. E essa aqui, grandes coisas também, né? É ruim, né? Como boa parte das cenas de ação desse filme. Percy Jackson dá um duplo twist carpado, pega o Velocino do ombro do Ciclope e na sequência eles aprisionam essa criatura com uma rocha gigante. Ou seja, eles têm o Velocino e estão seguros. Porém, quem aparece? Ele, que sempre aparece nesses momentos, sempre da mesma maneira, porque esse roteiro é muito previsível e repetitivo. Luke, ele surge ali
O Luke tava só do lado de fora, só esperandinho assim. Ele falou assim, deixa eu ver meu momento de aparecer, é agora. E quando ele surge, ele decide que vai matar Percy Jackson. Mas neste momento, o irmão de Percy, Tyson, se sacrifica por ele, toma uma flechada. E cai aonde? E cai num rio. Ele caiu pra morte. Não! Mas assim, ele por ser filho do Poseidon, também não herda as capacidades curativas da água do Percy? Cara, talvez ele herde, né? O próprio Percy ficou muito triste ao ver o seu irmão morrendo dentro de um rio. E ele podia ter descido até o rio e utilizado suas capacidades curativas para salvar o seu irmão. E ele domina a água, enfim, né? Mas ele prefere chorar o leite derramado. Então ele fica ali chorando e mostrando pra gente porque que ele é um protagonista tão desprezível, entendeu? Porque ele realmente não vai fazer nada pra salvar o irmão dele. Que a gente sabe que não vai morrer porque é filho de Poseidon. Cara, é um problema em cima do outro, meu Deus. Eu vou chamar a polícia dos roteiristas e mandar prender você e jogar a chave fora. A essa altura do campeonato, o Luke já levou todo mundo pra um local onde ele vai fazer o grande ressuscitamento de Cronos. E é pra isso que ele quer o Velocino do caralho, entendeu? Porque ele quer botar naqueles restos mortais de Cronos e assim o Cronos levanta. Aliás, o Cronos aqui tem o mesmo design que no futuro o Surtur teria lá em Thor Ragnarok. E ao som de... começa a batalha contra ele. Ah, e quem aparece pra ajudar nesse momento da batalha é ele mesmo, o irmão de Percy Jackson. Mas ele não tinha morrido no rio! Não, porque ele caiu na água! Caraca! E ele tem os poderes curativos da água, né? A água? Ela me curou. Não me diga! Aliás, o Cronos tem esse lance de que ele devorava seus filhos, né? E assim que ele ressurge, a primeira coisa que ele faz é devorar o Luke. Vou te comer. Pra na sequência começar essa batalha com Percy Jackson. E aí, meus amigos, aqui o poder do protagonismo é forte demais, né? A profecia falava que Cronos precisava ser derrotado pelo filho de um dos filhos de Cronos e envolvia matar o Lâmina Maldita. Que lâmina é essa? Veja só, é justamente a lâmina que o Percy Jackson tem. Então quando ele encosta no Cronos, ele já percebe que ele tem a arma pra derrotar. E eu juro pra vocês, em 27 segundos, Percy Jackson derrota Cronos. E é assim que o Surtur aqui, o Cronos, morre. Ou pelo menos desfalece, cai no chão, sei lá. Ele é derrotado desta maneira. O Voldemort, ele morre rapidinho aqui, né? Impressionante como esses filmes realmente desperdiçam isso. Eu não sei se era um plano da Fox já terminar nesse filme. Ela pensou assim, cara, a gente se meteu numa furada, vamos acabar logo, então bota o principal vilão e tchum, dá um fim nele. Eu não sei se esse era o plano, mas parece que sim. Eu tô de saco cheio. O Titã morre. O Luke inexplicavelmente sobrevive e cai no covil do outro Ciclope lá. É porque é uma regra também aqui que os personagens não podem morrer, né? Então o Luke, ele tem que voltar de novo. O Luke, aliás, que é um vilão muito ruim. Mas ele não é pouco ruim, não. Ele é muito ruim nos dois filmes. Aquele atorzinho. Que atorzinho, né? Puta. Seu merda! Enquanto todos celebram a vitória, uma mantícora acaba atacando a Annabeth. Ela cai no chão, morta. Mas... eles estavam procurando um certo item nesse filme, né? Cara, esse filme é muito idiota, cara. Depois do filho dos mares sobreviver quando ele caiu no rio, agora a gente tem a situação da menina que tá prestes a morrer enquanto Percy Jackson tá com o pano que cura tudo no ombro. Daí ele joga o pano nela e ela volta à vida. Que isso, cara? Jura? E ela de quebra volta arrependida pelo que ela fez com o Tyson, né? O Ciclope, irmão do Percy. Ela chega e fala assim, pô, desculpa aí, Tyson, eu vi que os Ciclopes podem ser maneiros também. O filme então segue pro seu final, a turma vai até a árvore, coloca o Velocino lá, e quando eles botam, de fato, o campo mágico do acampamento se restaura e agora todo mundo pode viver na Idade Média lá dentro, isolado de tudo e todos num c... de mundo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? E aí, quando parece que tudo vai se encerrar, um milagre acontece. Das raízes da árvore surge Thalia, a menina que, né, passou essa ruim aí, o pai dela zoou ela tava enterrada ali todo esse tempo. Era uma garota, virou árvore, agora virou garota de novo e ela acorda, tipo, quando você acorda depois de uma soneca de domingo, sabe? Depois que você almoçou, você acorda meio, todo torto. Ela acorda assim, perguntando o que aconteceu e o pessoal fica ali com aquele clima de mistério, entendeu? O que vai rolar agora? Vamos ver no próximo filme, né? Vamos não. Acabou. Talvez o oráculo quisesse dizer Thalia o tempo todo. Será que ela pode ser a nossa salvação? Não.
Percy Jackson, o Mar de Monstro, custou 90 milhões e faturou 200. As críticas foram novamente mistas e a verdade é que esse filme aqui não emplacou também. A saga Percy Jackson aqui no cinema não emplacou. Ela pode ser muito forte nos livros, pode ter uma base de fãs muito grande, mas não funcionou, entendeu? A parada não teve adesão e o pessoal entendeu que não ia ter como continuar, né? E pra mim faz todo sentido que não tenha adesão, já que nenhum dos dois filmes é realmente bom. Pra mim os dois têm muitos problemas de roteiro, mas muitos mesmo. A jornada é repleta de conveniências, é uma jornada muito fácil que vive o Percy Jackson. Esses filmes não apresentam nenhum tipo de senso de perigo em momento algum. E isso é essencial, cara. O desafio, a problemática, ela tem que estar na trama pra gente sentir empatia. Pra gente falar assim, porra, o cara quase perdeu, olha o que ele teve que fazer, olha a curva do personagem pra ele chegar até certo local. Mas pro Percy Jackson, cara, não existe isso. A vida do cara é um trilho, entendeu? Ele não sai, tudo que ele precisa acontece da maneira como ele precisava. Aliás, também é difícil a gente ter empatia quando só se tem personagens ruins numa franquia, né? Pra mim, o Harry Potter talvez seja um personagem menos interessante dentro da franquia dele. Mas lá tem a Hermione, lá tem o Hagrid. Pô, no filme do Prisioneiro de Azkaban, a gente vai ter vários personagens interessantes. Então, aqui pra mim, Percy Jackson não tem nenhum personagem minimamente legal. Um monte de bosta. Não deu certo. Porém, como sabemos, né, a franquia nos livros ainda era popular, tinha uma base de fãs bem grande e o pessoal começou a pensar assim, cara, isso tem como ir além, não é possível que vai ficar dessa maneira. E após a aquisição da Fox pela Disney, os direitos foram parar aí com a empresa do Mickey e o Rick Riordan então decidiu que ele ia fazer um pitch ali para uma série de Percy Jackson. A ideia dele agora era se envolver ativamente nessa produção e fazer uma série onde cada temporada representasse um dos livros. No momento que a gente está gravando esse vídeo, uma temporada já foi lançada e ela teve uma recepção muito positiva, tanto dos fãs quanto da crítica. Foi muito bem recebida, as pessoas gostaram. Dizem ser muito mais fiel e muito mais coerente do que os filmes. Eu ouvi isso de uma parte das pessoas, mas também ouvi que é chata pra caramba de outra parte. Então, eu ainda não assisti, não posso afirmar a minha opinião, entendeu? Mas eu sei que ela não é uma série que tem, tipo, 100% de aproveitamento. Porque quando tu pega, por exemplo, assim, Harry Potter, é 100% de aproveitamento. Tipo assim, pode ter poucas pessoas que não gostam dos filmes, mas é quase 100%, né? Senhor dos Anéis é a mesma coisa. Acho que não acontece isso ainda com Percy Jackson. Fato é que mesmo assim o show fez sucesso, já tem uma outra temporada garantida que vai vir por aí. E se tudo der certo dessa vez, pelo menos eles conseguem contar a história até o fim. Porque aqui nos filmes, infelizmente, não rolou. Morreu! Ranking dos melhores e piores desses dois filmes pra ti? Eu prefiro o segundo filme, mas assim, eu prefiro ele só porque talvez ele tenha umas ceninhas de ação que eu acho mais legais. Não tem nenhum motivo além disso. Pra mim, eu prefiro o primeiro e depois o segundo, mas assim, a distância é mínima. É muito diferente do que o pessoal comenta, né? Porque o que eu ouvi das pessoas é, nossa, o primeiro até que é legalzinho, agora o segundo é horrível. E eu não acho que seja assim também. Eu acho os dois filmes ruins. Então é isso, pessoal, comenta aqui embaixo sua opinião a respeito de Percy Jackson. Você é um dos fãs dos livros? Comenta aqui embaixo. Aqui é muito importante seu comentário. Eu quero saber quais pontos são melhores nos livros, porque, sinceramente, dificilmente eu vou ler, né? Deixa aqui a sua opinião, explica pra gente por que tem esses problemas, essa incoerência toda também tá nos livros. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, de ir nas lives do Miguel e de conhecer o PeeWeeCast, o podcast do Piuí, que está aqui no YouTube. E ó, também temos, né? A gente está na loja. Você pode encontrar lá as estampas do Piuí.